dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui novamente gravando o nosso legado, né? Hoje com um grande amigo, né? Acabei de descobrir que ele tem mais tempo de casa do que eu, né? Paulo Feliciano, nosso coordenador técnico, está conosco aqui hoje, que vai contar essa história dele que, vou te falar, é para lá de comprida, né? Pela história e, assim, muita coisa bacana que a gente tem para compartilhar aí, né? E o Paulo está conosco há bastante tempo, vou deixar ele contar, e ele é responsável pela parte técnica das nossas revendas de automóvel. Exato. Tanto Toyota, quanto Jeep, quanto Mercedes, Land, que nós já tivemos, né? Isso. Ah, exatamente. Mas, Paulo, dá um bom dia para o time aí. Isso aí. Bom dia a todos. Satisfação enorme, como eu já disse. Acho que é um pouco isso aí. Eu sou bem simples, né? Desde 92 de Toyota, de Mercedes. De final de 92, chegaram os primeiros Toyota, recebi o convite. Na época era o Antônio Lorenzucci. Lorenzucci, lembro deles. E aí... Pai do Bruno Lorenzucci hoje, que é vereador de Vila Velha, até é presidente da Câmara. Exato, exatamente. E aí a primeira concessionária nasceu em 93 Toyota com o nome de Katana Veículos. E onde é hoje... A Katana que deu origem a Kurumá. Exato. Antes do nome Kurumá... Era Katana. Exato. E era no prédio da Blue Motors também. Não era na verdade, aquele prédio, nós já estamos contando o final da história. Não tem problema, não. Aquele prédio era da Águia Branca Cargas, que tinha parado, a gente pegou aquele prédio deles lá e a gente fez a concessionária dele. Aí, quando nós tiramos a Katana, que virou Kurumá, para Vitória, isso lá em Cariacica, ali em Campo Grande, aí aquele imóvel foi vendido, foi construída a Igreja dos Mormons. É isso aí. Eu lembro dessa história, quando tirou a Kurumá de lá. Mas falando pra gente falar um pouquinho dessa história, conta pra gente o que é ser coordenador técnico dessas monte de revenda, desse monte de marcas que a gente tem, espalhado por tudo quanto é canto aí, com produtos diversos. Né? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente, para as pessoas terem uma noção dessa amplitude desse seu trabalho, né? Porque é um negócio que quem olha de longe não entende direito. Então, compartilha conosco aí. Assim, Marcelo, a grande responsabilidade é manter uma oficina funcionando, né? Aí você tem treinamento de técnico, você tem equipamentos, você tem o FIR, né, que é medido pela Toyota, que é a qualidade do serviço. Fazer certo a primeira vez. Fazer certo a primeira vez. Tem o SC, que vem para a parte da consolidando tudo isso. E também a evolução de todos ali, né? Porque, só para você ter uma ideia, até pouco tempo, nós pegávamos o melhor lavador e levávamos ele para a oficina. Isso. Você vai ser bem. Até que um belo dia, um carro pegou fogo, né? Não o nosso, graças a Deus, né? Tem um concorrente. Aí quando foram estudar, falaram, não, é mão de obra que não estava especializada e tal. Então, a partir daquele momento, até o Felipe me chamou e falou, Paulo, tem que mudar o mindset aí e trazer pessoas para a gente também. Vamos aprender com os erros dos outros. Aí a gente fez um acordo com o Senai de Vitória até hoje. Então, hoje os nossos técnicos só entram via Senai. Então, tem que ter o mínimo de capacitação para trazer, para trabalhar conosco. Para a gente justamente prevenir certas circunstâncias desse problema. Mas equipamento, treinamento não só interno, mas treinamento externo, né, com grandes clientes. Uma semana, foi final do mês passado, eu estive no Sindirepa de Minas, onde eu ministrei o treinamento do Corolla híbrido. Então, foi muito bacana, a BYD também esteve presente lá, demonstrando o TAM. Foi assim, muito bacana. Tem um problema setoriado numa mineração. Já acompanhei o time da Toyota, junto com o pessoal de Minas, dentro da mineradora, para enxergar o problema, fazer um plano de ação, propor correções. E aí vem o resto da história, né? Que é olhar custo do departamento de mecânica. E é mesmo para ser sustentável, né? Não, essa estrutura de qualidade do produto, às vezes um problema técnico mais cabeludo aí, né, Paulo? Tem que estar interagindo. Exatamente. E tem as aberturas também que eu acompanho de novas estruturas, né? A última agora, a BYD. E, enfim, a gente circula nessa. Mas já vi de fato assim.
porque ajudou a compor até o ferramental, Exato. ajudou o elevador, ajudou com tudo, mas esse papel, se vamos abrir uma loja nova, né? Esse CEP está muito próximo, Sim. da configuração, do layout, do que tipo de elevador, do ferramental, compressor, o que tem Dimensionamento. Quando entra no pacote ali. né? Um exemplo de compressor. Você tem compressor de R$2.000 a R$100.000. Qual vai se adequar? A formação e a experiência vai ajudando com o tempo, né? Fazer o melhor e da forma precisa. E muitas das vezes a montadora vem e indica, né, um equipamento, uma ferramenta, um compressor que às vezes é exagerado. Exato. Não equipamento, mas também pessoal. Né? Eu preciso de tantos consultores, tantos técnicos para abrir uma estrutura. Né? E aí a gente entra e fala, não vai pagar a conta, vamos esperar, vamos começar com pouca gente. Você não é da turma do Veja disso. Exatamente. Exatamente. Faz sentido, mas, por exemplo, você falou da BioID que está chegando agora aí tem que montar uma revenda, tem que montar mecânico, consultor, lavador, estoquista. Aí ela vem e coloca lá um monte de coisa e você vem todas as ponderações. Olha, o parque circulante não vai começar a gerar fluxo de oficina daqui a pouco, então não preciso de, sei lá, 10 profissionais, tudo faz 5, né? E a frequência em que esses carros vêm é tal. Exato. E assim, Marcelo, não foi só o BioID, não. Para a Toyota, a Jeep também nós pensamos. Eu lembro quando foi inaugurada a Jeep de Linhares. Eu estive com um consultor de pós-venda deles lá. Não, porque foi assinado um acordo que tem que ter 2 consultores, mais 3 técnicos, mais lavador. Essa não dá minha beleza, vamos contratar. Vamos pagar essa conta quando? Aí ele deu uma desarmada e no final deu certo também, é verdade. A própria estrutura da Jeep que você está comentando, a gente sofre muito, né? Até poder conseguir pagar as contas, nivelar, né? Operação. Porque você fica sem um parque circulante, você tem que bancar toda uma estrutura. Faz parte do investimento da marca. Sem receita do histórico. Faz parte desse investimento, né? A gente está com uma marca chegando, o cliente tem que acreditar que nós vamos dar essa assistência, essa confiança que a gente desenvolveu com o cliente. Exato. E aí tem que colocar lá, e às vezes, muitas das vezes, o mecânico fica esperando um dia que o carro tem problema. Exatamente. Eu lembro quando iniciou a Toyota na PT3, em Campo Grande, aconteceu algo semelhante. Era um chá de oficina, mais 2 técnicos. E aí, com o tempo, viu que não era daquilo todo. Então, reduzimos de 2 para 1, a gente ficou ali pequenininho e tal. E naquela época, você fazia o que lá? Eu vim de Senai. Eu sou fruto do Senai. Você já é fruto do Senai. Estudou aqui, ali? Isso aí, fruto do Senai. Era hoje, eu estava com o pessoal do Pins aqui numa reunião, aqui tem uns 3 meses. Eu estava falando somente isso, sou no Senai e tal, pós-estrutura, vamos trabalhar junto. Tal. E assim, vim do Senai, trouxe a carga. Na época eu lembro que nem pensava em fazer UPS ainda. Não, vamos fazer um curso de meteorologia. Fiquei lá no Senai uma semana fazendo curso de meteorologia. Enfim, essa história aqui da parte técnica que me acompanha. Mas os desenvolvimentos, assim, falando de oficina mecânica, é isso, né? Você hoje está falando com o controlador de quadro embaixo, né? Aqui da Kurumaki. Qual a sua principal função? Não, eu tenho que pegar aqui e trazer para cá. Não, a principal função é manter a programação do agendamento. É entregar o carro na hora que o consultor acordou com o cliente. Então a gente vem trazendo para essa turma aí, não somente essas coisas macro, mas também o micro da operação. E agora, então, com o TPS da Toyota mais forte, né, a gente está analisando aí 2 segundos de perda. Um negócio que vai muito mais além ainda. Mas é isso, Marcelo. Eu lembro de uma frase do Rico quando inaugurou o Vila Velha em 2009, né? Ele falou assim, trocar pneu com o carro andando. Exatamente isso. Fala muito disso. Assim a gente vem crescendo, né? Desde que a gente começou, abriu uma tacana lá em Catana, e virou Kurumá, porque o nome não era adequado. Eu lembro que teve uma discussão do nome, eu achava que o nome não era legal, e virou para Kurumá, que quer dizer carro, né? Japonês. E
katana é espada, né? Aquela espada do samurai, aqueles negócios. Tem seus significados, mas na época achou-se que era necessário trocar o nome, foi feito. E aí depois colocou lá em Hariazi, que trouxe para a Vitória, depois foi abrindo. E é literalmente isso, assim, não parou-se para recomeçar. Não. E da onde que estava andando, foi se refazendo e continuando e crescendo. É uma fala do Arlen, então eu estava no ponto da ali. Ele falou assim, ó, vocês que estão aqui, eu vou pagar branca, o sarrafo é alto. Eu acho que é um pouco disso, né, Marcelo? A gente está sempre se reinventando, sempre buscando fazer melhor e acaba convergindo com o DNA do grupo. A Toyota tem muito disso, filosofia Melhoria contínua, né? Tem que melhorar sempre, procurar sempre fazer melhor. Né? Tem que estar bom, né? Tá bom para hoje. Tá bom para hoje. Podemos fazer melhor. Exatamente. E assim, é um desafio diário, não tem jeito. É o agendamento, é a oficina, é a entrega do veículo, é o PBS. Na sua estrutura você tem quantas pessoas, Paulo? Marcelo, que trabalha comigo diretamente é um. Só que nessa coordenação técnica, eu acabo me envolvendo com 140 técnicos. Então, isso entre alinhadores, servidores, técnicos, chefe de oficina, uma ligação mais direta com o chefe de oficina, né, que é o mais macro, né? Mas eu lido com essa turma inteira aí. Com os consultores um pouco, mas consultores é mais venda, então eu cuido mais do chão de fábrica do outro. É a área que eu interajo mais. Operação. Qualidade da operação. Né? Porque as pessoas, às vezes, não conhecem o porquê, acham que o leite já sai na caixinha, né? Isso aí. E entende-se, porque os nossos resultados são bons, os nossos clientes são certificados da nossa de atendimento. Aí as pessoas acham, não, consertar Toyota é muito fácil, consertar Mercedes é muito fácil, Jeep é muito fácil. A própria montadora ensina tudo, mas não é só assim, né? Não. O dia a dia é cheio de desafios, né? Há problemas que o nosso grupo resolve antes, até da própria Toyota dar um discernimento. Porque são 140, a gente está falando de 32 chefes. Então, e a turma se conversa. Tô com um problema aqui, outro problema lá, ele vai interagindo. Daqui a pouco tem uma solução interna que resolve rápido. Não, faz isso, troca isso, e vai resolver. Então a gente acaba agilizando até o próprio processo da garantia. E assim, tem dado certo, tem fluído. Porque tem muita burocracia, né? Além, né? Eu tô esticando um pouquinho, porque às vezes as pessoas não têm noção de quantos pilares existem para construir essa estrutura toda que está aí. Né? Porque assim, montadora, ela precisa de estar com tudo muito documentado, porque ela é responsável técnica pelo produto. Questão de garantia, se o carro der um acidente, tudo é muito documentado. Então a gente tem uma burocracia grande. Então, se você não fizer um processo certo, né, você não recebe uma garantia, você pode ser penalizado pela montadora, a gente pode ficar responsável civilmente em algum problema sempre seu, né? A gente costuma falar que a garantia ela aperta a cada dia, ela vai funilando o processo. Então, hoje nós não temos mais condições de errar com a garantia, vamos colocar assim. Então, para você ter uma ideia, o cliente reclamando aqui na concessionária com vibração no volante. Aí identifica que são os dígitos de preço que estão empenados. Eu tenho que filmar, eu tenho que medir, tenho que montar o RG dentro do padrão e aí sim eu submeter a garantia para ela avaliar todo aquele material e aí liberar o pagamento. E há de se dizer que o nosso faturamento com garantia, o número de processos de garantia que a gente faz por mês são números muito grandes. Nossa. Muito representativo. E assim, quase uma unanimidade falar o seguinte: a garantia só são os trás de cabeça. Porque da rede afora costumam falar isso. Quem não sabe trabalhar direito, exato, vai se aborrece. Vai cometer os erros, vai ter devolução. O estorno, né? A nossa vez vem cá. E assim, hoje o processo está amarrado de tal forma que se
tiver um processo devolvido pela montadora, o chefe da oficina vai sentir o valor. Então, o garantista vai sentir o valor. Então, isso também levou um pouco a responsabilidade da nossa parte, de fazer o negócio mais certo. E a gente tem que tomar informação interna. Os reparos de motores, câmbios, reparos com valor maior agregado, passa a ser para o depósito. E aí eu discuto isso com a Raquel faz a parte burocrática do negócio, né? E eu olho a parte técnica, tem as revisões, tudo certinho, o diagnóstico está condizente, a causa é essa mesmo. Não, falta medida tal, a gente devolve, faz a medida, coisa da área técnica. Pois é, Paulo. Eu quis esticar um pouquinho essa conversa, porque assim, somos muito gratos ao seu trabalho, né? Aproveitar a oportunidade de parabenizar por essa história que você faz conosco aí, que nos traz para uma posição assim, de destaque, de segurança. Porque se a gente não tem um bom processo que nos sustente, não consegue ter uma boa reputação. Com o cliente, a gente traz o carro é mal reparado. Você faz o processo de garantia, a montadora devolve. Então, assim, o mecânico não é bem preparado, a estrutura não está adequada. Então, esse conjunto nos sustenta, né? Chama um problema. Então, assim, te parabenizar por esses tantos anos de trabalho, isso aí, obrigado. Muito legal. Mas, Paulo, conta para nós aqui um pouquinho da sua história um pouco, né? Da onde que você veio, como é que você chegou até aqui? Marcelo, eu sou de Viana, daqui em Espírito Santo. Nasci aqui na Prolatre, em Vitória. E, assim, venho de família muito humilde. Seus pais faziam o quê? Meu pai era mecânico da El Café. E minha mãe era técnica de enfermagem. Eu cresci nesse ambiente de trabalho. Meus pais sempre me influenciaram muito em estudar, em trabalhar. Meu primeiro emprego foi aos 14, 13 anos de idade, né? No capim. Dava capim, é? Dava capim. Não tem vergonha nenhuma de falar disso. Eu trabalho nenhum. E ali eu fui moldado na Ford ali, para colocar assim. Você não foi formado, não, você foi forjado. Foi forjado, né? E aí, assim, mas sempre... meu pai sempre falava, não, respeita todo mundo. Os pilares de família é muito forte, né? Respeita todo mundo, respeita teu pai, respeita tua mãe, respeita seus colegas. Isso vai precisar disso. Então, essas coisas que vem desde moleque, né? Assim, fui criado dentro da igreja, né? Aprendi a tocar com meu pai, consegui tocar violão, guitarra na igreja. Toco até hoje. E, enfim, casei novo, casei com 24 anos. Uma boa idade. Uma boa idade já. Você tem quanto tempo de casado? Eu tenho 24. Quer dizer, 24 anos atrás, casar com 24 anos já não era tão novo. Porque eu, 30 anos, 40 anos atrás, casava-se por aí, né? Entre 22 a 25 anos. Hoje não, hoje já é 25, 30, 33 anos, as pessoas estão esticando um pouco mais, esticando um pouco mais. Mas não dando o tempo, né? Exato. E aí, Marcelo, minha mãe sempre me instigando, né? Estudo. Aí eu falei, vou fazer um curso de Senai. Treino no Senai, fiz um ano de Senai, um ano e meio de Senai. Aí apareceu uma oportunidade na Vitória Diesel. Daí eu comecei, Você que passou na Vitória Diesel como o quê? Auxiliar de mecânico. Auxiliar. Pô, então lavou muita peça. Nossa! Muita. Eu lembro que... Era o Jorge Farias, quem? O Anderson? Quem que era essa auxiliar? Ele era o... Eu não lembro do pai. Eu lembro quando eu cheguei lá, que nós chegamos quase da mesma data, você chegou um pouco antes de mim, quem era o gerente da oficina ali de Cariacica era o Jorge. Jorge Farias. Ele era baiano e tal, a gente brincava muito com ele. Eu lembro de algumas figuras, o Marabote. Geraldo Marabote. Eu entrei para ficar no lugar do Geraldo. O Geraldo saiu, eu entrei. Então, Geraldo foi para a aviação, a Guia Branca, fui no lugar dele. Aí eu lembro de algumas figuras. Marcos Bravura. Tinha uma menina que tomava voz da oficina, Larissa. Clarice. O Arlen, eu conheci o Arlen, o Dulce.
Isso. Nossa senhora. O Warner era vendedor, né? Era De peça, eu acho que o Arles dele como gerente de peça, né? nossa, Eita, meu Deus do céu. a época do A gente Bandeirante. sempre viu, a gente lembra os livros de história, né? Exato. Nossa, que gostoso, que viagem boa. E ali eu fui. Isso, no final de 92, e a notícia, o grupo tá fazendo a Toyota aí, tem uma parceria. Você quer? Eu falei, opa, vamos lá. Menino pobre, né? Vamos lá. E viela, vamos comer. E aí foi. Mas aí você estava ainda como auxiliar? Auxiliar. Continuava como auxiliar de mercado. Isso. Eu lembro que o meu estágio terminou em fevereiro, subiu mais junho, agosto, até outubro. Outubro tinha terminado o meu estágio. Eu fiquei ali, tá? O pessoal gostava de mim, cara, bem mandado pra caramba. Bom, faz isso que fazia. Então, assim, era o curso de canhão da oficina. E eu fiquei aí, quando foi no final do dia, eu falei, tá acontecendo esse movimento. Você quer participar? Eu falei, quero. O caminhão, assim, quem trabalha com caminhão, quem trabalha com caminhão sabe, né? Das dificuldades. Né? No dia de chuva, chegou um caminhão de porco lá na caminhão de porco lá, você tem caminhão de lixo também, aquelas coisas pingam, gente, exatamente, né? E daí você vai trocar um diferencial aí embaixo. Nossa, baixar uma caixa. Por aí. É fácil também. Então aí eu falei, eu vou experimentar. Aí, beleza, quando foi no final de 92, nós estávamos fazendo os primeiros PDS dentro da Vitória Vida. A gente já começava a entregar alguns carros já. PDS é para preparar o carro de entrega. Inspeção de pré-entrega. E aí, em janeiro, o Baldicelinho, não sei se você lembra o Baldicelinho, né? E aí, eu conheci o Baldicelinho ali na Curumá, né? Enfim, ali começou a jornada de Toyota. Então, foi seu primeiro emprego? De carteira assinada? Foi meu segundo emprego. Eu trabalhei em 90, entre 90 e 91, eu trabalhei na engenharia e construtora Araribóia. Araribóia. Fui cliente nosso, que é cliente nosso. Araribóia até hoje está aí no mercado. E aí, depois eu migrei, eu falei, meu pai era mecânico, eu quero ser mecânico. Daniel. Aí eu comecei a buscar, apareceu a oportunidade, né? Aí minha mãe sempre disse, vai pro Senai, vai estudar e tal. Enfim, eu fiz o curso. E em 93 eu estava na Cartão. Com o Curumá. Era no Lorenzucci, aí depois entrou o... Nossa, não, Lorenzucci. Cláudio Novo Lorenzucci. Não sei. Aí depois veio o Júlio, né? Daí seguiu a história. Mas você trabalhou lá em Campo Grande, depois você foi para onde? Depois eu fui de Campo Grande, aí o prédio veio pra cá, né? Pra frente na esquina ali. E onde é uma farmácia. Você foi crescer, você tava já. Hoje é uma farmácia. Uma farmácia. Deixa eu ver. Marketplace, o Doctup. Aí depois o prédio veio pra cá, né? Não era toda essa estrutura, ela era bem menor. E aí fui crescendo. O prédio garagem, com o mesmo tempo no salão, né? Por último, a gente comprou esse terreno do lado aqui na escola ali. Foi ampliando. Mas você sempre trabalhou aqui, na Grande Vitória? Na Grande Vitória. Foi Vitória, 2008 eu fui pra Vila Velha, no ano de 2008. Mas para Vila Velha você foi como o quê? Como supervisor de fazenda. Já era supervisor de fazenda. Já tinha parado de lavar peças. Já, ia fazer tempo, já. E foi legal porque na Curumá, em 2000, quando eu estava fazendo a UFSA, curso de tecnologia mecânica, eu já era líder de oficina. Eu era o Paulo Curumá, já tinha um sobrenome de Paulo Curumá. E aí depois eu fui pulando a supervisão de pós-venda e fui para Vila Velha em 2008 como supervisor. Aí em Vila Velha eu tornei gerente de pós-venda em 2009, fiquei até 2014. Sim. Aí depois o Felipe me fez o convite para ir para a Serra. Eu fui para a Serra e depois eu vim para a Central de Pós-venda em 2016. De 2016 até hoje na Central. História, né, Paulo?
E aí você passou quantos anos? Nossa, são 29 anos, né? 29 anos. É, muito bonito. Eu tô fazendo 28 agora, eu prometeria ter mais tempo de casa do que eu. Eu achava que eu não tinha mais pessoas assim com tanta paciência. O nosso grupo é fantástico. Assim, você me perguntou, somente Vitória e tal? Tinha alguns momentos que o Felipe, na época, era o diretor para os dela, ele pode ser, Paulo, ó, tem que dar suporte lá em Valadares. Aí ia pra lá e ficava um mês lá, trabalhando, então a gente tinha PH, eu lembro que o Ailton Catarina, você fazer um estudo do balcão, para explicar o balcão. Aí eu fiquei uma temporada lá no VH, deixando ele mais solto. Ele não tive a consciência, eu sei que você tem que passar, quase todos os contatos que nós tivemos aí, quase cidade você conhece, teve lá, vou alternar. E todos os casos aí a gente... E esse time, Paulo, que você interagiu, as pessoas se desenvolveram, diversos, né, gestores, licenças, né, consultores. Né? Como é que você faz para você estimular essas pessoas, Paulo, para que elas se desenvolvam, para que elas estudem, continuem gerando? Marcelo, assim, eu aprendi a gostar de estudar, né? A minha primeira formação foi em 2000, aí depois em 2000 Foi em que primeira formação? Tecnologia mecânica. Veio da onde? Aqui na UFS. Na UFS já, né? O curso superior. Isso, o superior. Aqui no UFS. E aí em 2019, eu falei, vamos voltar a estudar. 19? Aí eu voltei, fui para o UVV, conversei com o coordenador que era cliente nosso, não quero voltar a estudar e tal. O que você quer fazer? Cara, eu adoro, gosto da parte técnica, hoje como gestor, você já aprendeu uma coisa de contábil e tal, ele virou com você, mas e aí, o que você quer fazer? Aí ele falou assim, você tem decidido, faz engenharia, vamos debitar algumas matérias aqui, e aí você faz engenharia. Eu falei, calma. Aí eu comecei a fazer engenharia, voltei a estudar. Voltou a estudar? Engenharia mecânica na UVB. Aí beleza, depois eu transferi para Multibix, que eu vim para Vitória, e terminei o curso para Multibix. Então você também é engenheiro mecânico? Aí, antes de iniciar essa formação de engenharia, eu fiz uma pós em gestão e marketing, lá na faculdade de Campo Grande, estudei gestão e marketing lá, né? Vai ser legal. Porque eu estava na gestão, então tinha muito aquela vibe ali do cliente. Foi esse aprendizado muito grande. Assim, para as pessoas hoje, todo mundo que está comigo sabe disso, né? E eu acredito que a educação é o... De um plantador de grama, fez tecnologia, fez pós de marketing, fez engenharia, está com essa história legada e tal. Que legal. Eu falo sempre para turma, o motor de qualquer coisa é o estudo, né? O conhecimento ninguém te tira, ninguém te rouba, né? E a Toyota tem uma filosofia que move de longa data, né? Que é o Kaizen. Ela está vendo ordens sobre padrões, né? Padrões. Determina um padrão pelo seu trabalho, pelo seu construído, faz Kaizen. Então, a melhoria contínua, ela acho que está implícita em mim, eu gosto muito dela e sou um desbravador desse assunto. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu falo para todo mundo, falo para os técnicos, falo para os consultores, para os gerentes. Quem trabalha muito sabe, vamos estudar, né? Estudar porque o tempo não para, né? O que era ontem, hoje já não vale mais, né? Pode ter sofrido alguma transformação. E meu digital, então, isso é mais rápido ainda. Rápido ainda. As verdades hoje, elas perdem a paridade rápida dessa área. Aquilo que estava dando muito certo, estávamos conversando ontem, estava no fórum do grupo lá, conversando lá, e teve um momento que teve o próprio Décio que falou, né? Se você parar de se envolver, você começa a morrer. É isso aí. Tem um livro que o Rigland nos deu em 2008, chamava Toyota Fórum da Inovação. E um conselheiro da Toyota. Show volante, assim? Isso. Ele até hoje, volta e meia, eu pego e relevo. Ele já falava isso. O gestor que não inova, ele vai morrer no meio do caminho.
A empresa que renovar, ele vai morrer. Então, é um assunto velho e atual. Nunca vai deixar de ser atual. E como é que você faz para estimular a inovação? Inovação na nossa empresa é uma coisa muito borbulhante, né? Você pega a própria Kurumar, né? Que ela sai de dentro de uma estrutura de caminhões, né? Que na época a gente vendia Toyotas Bandeirantes lá, e dali a gente cria, né, as revendas Toyota e Kurumar, e depois a gente acaba ampliando, e diversos processos novos foram desenvolvidos aqui. E você, como é que você estimula a inovação? Como é que você apoia isso, pessoal? Marcelo, primeiro, capacitação de que a gente fazer. E segundo, observar o que você foi feito, o que a estrutura está fazendo. Eu lembro que em 2017, eu estava com o Catarino lá numa mina da Anglo. E aí, a gente conversou, falou, tinha que criar uma estrutura aqui para fazer revisão aqui dentro da mineração. E ali começou a ideia da oficina móvel, né? A oficina Tibol depois. Então, acho que são starts, né? A própria Toyota fala muito, né? Por que isso está acontecendo? Será que não consegue fazer de uma forma diferente? Então, às vezes a gente fala também muito em inovação, mas a gente tem que aprimorar aquilo que a gente faz. Né? Estava vendo, tem uma frase que também lá do livro, que ele fala assim, a gente para deduzir 10% de despesa, ele tem que dobrar seu faturamento. Tem que começar, você estudar para reduzir uma despesa, dobrar o faturamento. Então, acho que vai muito nisso, né? Os processos de Kaizen diário, né? Estimular as pessoas. Estava comentando com os meninos, nós fizemos um trabalho de TPS em box. Cada técnico, ele anda, Marcelo, para fazer uma revisão de 30 mil, 5 quilômetros. Isso foi medido, passo a passo. Cada técnico anda 5 quilômetros. Então, os dois técnicos andam 10 quilômetros por revisão. Pode ser isso, claro. É isso. Por dia. Os dois por dia. Por dia, tudo bem. 5 quilômetros por dia. Tá? Então, assim, é uma maratona por dia. Por dia. Aí você fala, mas por que isso acontece? Aí você começa a ver os zirivia, né? Os going back, né? Será que dá para otimizar, trazer a ferramenta mais próximo? Dá para colocar uma haste no elevador e pendurar aqui as embora. Ele não tem que andar, levar até lá para buscar. No inicial dessa brincadeira, você fecha um estudo não empírico e você fala, vou reduzir o tempo de revisão de 24 minutos, de 24 a 30 minutos para 16 minutos. O que eu estou ganhando? Então, isso também é inovar, né? Você reinventar. Claro. E você falou duas coisas importantes. Que o primeiro, você na mina lá da RAM, você observando o cliente, exato, você traz um processo novo, né? Que a gente está com as oficinas móveis, né? Chegou aí, rodando. E outro, observando o processo. Também você melhora o processo. Então, você tem diversas pontes na ponta. Tem, nossa, mas isso é fantástico, né? Então, você vê, nós fomos fazer uma visita para analisar. Eu e o Catarino, né? Nós fomos com o Nelson Rescalho, que era líder da Toyota na época, e nós fomos investigar a quebra de porcas de roda, de cubo de roda. Aí eles com a dificuldade ali, Catarino, vamos começar aqui. E aí no final a gente falou, pô, quem não oferece sal? Tanto que depois nós começamos a trabalhar dentro da VIX, lá em Mariana, fazendo as revisões e tal. E depois veio o projeto da Tibol, a advogada, a Camila, né? Junto com o João, tal, que fizeram o projeto. Enfim, tá rodando. Mas acho que tem muito disso, falo muito na mecânica, né? Não seja um trocador de peça. Né? Mas não é simplesmente a frase trocador de peça, é entender o porquê que tá trocando aquela peça. A Toyota, você está falando de garantia, a Toyota falou assim, beleza, vai trocar um alternador por quê? Tá queimado o luziro, tá queimado o estator? Qual a resistência que tá? Quanto tá girando? Então acho que isso é entender um pouquinho para poder você tomar uma decisão. É pensar um pouco além da tarefa. Exato, é sair da caixa. Né? Pensar um pouco além da tarefa. Se eu vou trocar o óleo, por quê? É necessário, se eu vou estragar o motor e tal, não sei o quê, e a satisfação que eu vou trazer para o cliente se fizer certo. Né? Então, assim, enxergar um pouco além. Exato. Às vezes eu falo outro dia que a pessoa estava aqui conversando, estou vendendo um carro e tal, não sei o quê.
Rapaz, você já pensou que o dono desse carro, em algum momento lá, Deus me livre, mas ele pode precisar do carro ser de madrugada para levar um filho no hospital? E você ajudou ele naquele momento ali, porque na hora que ele tem aquele carro disponível para ele usar, seja que ele comprou, seja que foi bem consertado e o carro não vai falhar, é do tamanho da extensão da atividade que ele faz. Eu peguei um exemplo, porque né, a nossa necessidade de ir e vir é imensa, né? Então, assim, por isso que eu falo, pensar além dessa atividade, porque na hora que a gente pensa um pouquinho além, você começa a descobrir coisas para inovar. O que posso fazer que vai melhorar isso? Tem uma frase acho que é do Schiller, ele falou assim, por que eu faço na época, ele falou assim, por que eu faço um carro em 20 dias e demoro 40 para entregar? Então, a gente trazendo para o dia de hoje, né, chego lá na linha de produção da Toyota, né, e lá eles lideram o carro entre 1 minuto e meio a 2 minutos. Uma linha de produção tem esse... A cada 1 minuto e meio sai um carro. Nasce mais um desafio. Aí eu comecei a pensar, né? Esse carro, 1 minuto e meio, beleza. O carro chega aqui, eu entrego ele. Aí eu fazer o favor, perguntar ao Daniel. Daniel, de repente, entrega o carro. Pô, tem carro que eu entrego. Beleza. Nossa. Então, a gente faz, você faz a reflexão, né? Pois é. E sempre tem um ponto de melhoria. Né? Claro. Eu posso melhorar. Claro. Aí você vai estudando a matéria. E assim, a Toyota é muito bacana, ela é muito procedimentalizada. Né? Você tem padrão para tudo. É o mesmo método para tudo. E aí você, trazendo para sua realidade, você acaba descobrindo mais coisas, como você disse. No momento que você coloca foco ali, peraí, fazer diferente. Dá para ter um desafio. E isso, né? Além do foco, né? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Né? Vai que... Como eu vai sentir isso? Bem legal, quando você trouxe coisas assim, fundamentais para esse processo de inovar. Né? Porque as pessoas acham que inovar é fazer um app. Exato. Vou fazer um app, que aquilo estou inovando. Não é, cara. Às vezes você... Aonde você vai colocar a chave? Você tirou lá o bujão do carro para trocar o óleo. Igual você trouxe um exemplo. Aonde você vai colocar o pneu de quando eu tirei o pneu? Ao invés de botar X passos para lá, vou colocar mais quietinho e dar menos passos. Isso é inovar. Exato. E traz valor para você que está trabalhando, para o cliente ficar falando mais rápido. Traz mais valor para todo mundo. Legal, Paulo. Legal, a gente vê, é gostoso. E assim, as coisas não são por um acaso. Né? Essa observação, essa dedicação, né? Essa jornada que vai construir isso. Exato. Eu tenho, né, Marcelo? Marcelo Tint não tem o know-how que tem hoje, o pensamento que tem hoje, a partir de Oron. E são construídos ao longo do tempo. E eu tenho aprendizado, né? Exato, e não querer ficar estagnado. Você vê que, poxa, o que motiva uma pessoa a deixar a atividade que estava fazendo, que até exemplo do pai, que era mecânico, a sair dali, que a gente fala no jargão, largar a chave, sair da chave e pegar uma função de administração, e aí, na que você passa a ser um coordenador, você passa a ser um administrador. O que motiva isso? Né? Eu acho que eu aprender, né? Meu pai sempre falava que acabar a esperança, você tá morto. A visão dele, o jeito de pensar dele, eu acho que é um pouco, eu trago muito comigo, né? O dia que eu parei de aprender, vou aprender. Em 2021 eu voltei a estudar inglês. É difícil, complicado, enjoado, né? E eu tô ali, tem um ano que eu tô lá na tentativa, mas perseguindo, né? O próprio José Geraldo, né, tem uma frase que eu guardo sempre comigo, né? Ele fala assim, Paulo, cria o problema. Cria o problema, vai lá, cria o problema. A solução vai aparecer. Vai, inventa os caras, vai, envolve as pessoas, chama. Ele também tem muito disso. Ele vai lá, como é que é? O que vai trazer? Não, isso que tá bom, isso que tá ruim, ele vai. Então a gente é experimentado o tempo todo. Eu acho que esse é o que desafia a gente. O que não desafia, a gente move. Eu acho que é um pouco disso, né? Se Daniel, o próprio grupo tem esse DNA, a gente vai carregando. E o gostoso é que você acaba levando para sua casa, né?
Não sei se é muito bom, não, porque minha mulher às vezes me enche a paciência. Mas é um movimento de prosperidade, né? É um movimento de prosperidade. Mas você falar que isso não é bom, tudo aquilo que nos eleva, vai à frente, é aquilo que você falou com o inglês, é bom, você coloca, né, você vai ficar animado. Eu faço inglês até hoje, Eu faço inglês até hoje, porque é um desafio. É um desafio. Você sempre, todo dia fala, pô, tomara que chova, canta alguma coisa, você não vai ter, não. É a cabeça de estudante, de ser humano normal. Mas quando acaba, cara, semana passada eu tive uma oportunidade, estava num evento comigo e eu vim conversando com as outras pessoas em inglês e eu pude participar da conversa, entender, falar, colocar minha opinião. É tão bom. A gente ser tão realizado, porque às vezes a gente aprende e não sabe quando vai precisar daquele conhecimento. Exato. Né? Aprendendo espaço, né? Nunca. O Jack da BYD, né? Eu tive depois os WhatsApp com ele, as conversas com ele mandando em inglês, eu tentando responder. Não, isso aprendizado ajuda mal barato, né? Mas é o que você falou, né? O aprendizado é o que move a gente, é o que faz a gente viver. A questão não se senta em casa, eu vou viver do governo aqui, parar de viver. Você para de viver sem ter morrido. Você para de viver, é uma pena. As pessoas, a vida e esse patrimônio tão grande. Mas, Paulão, imagina que você está numa sala agora, um monte de gente nova chegando na nossa empresa, você vai dar uma palavra para elas, né? No primeiro dia de trabalho. Que mensagem que você daria para elas? Que conselho que você daria para elas? Tem vários. Já ficamos velhos, já ficamos meio sentimental. Mas, assim, tem alguns pilares que eu não abro mão, né? Honestidade, transparência, paciência, busca pelo aprendizado, tolerância. Então, essas coisas básicas, eu acho que ela é fundamental para cada ser humano, desde que ele tenha 7 anos de idade, tenha 70. Né? E aí, acho que a partir disso você desenvolve. Eu costumo falar, o time do CRC estava aqui, acho que esse ano, final do ano passado, mas se você apresentar a oficina móvel, apresentar o box de expressa, e aí eu estava falando com ele, gente, não vamos parar, vamos enxergar o negócio, vamos estudar, vamos entender por que faz, como que não faz. Seja curioso, curiosidade é um elemento de ligação para você chegar a um determinado conhecimento. Eu acho que é um pouco disso, Marcelo. Coisa simples, né? Mas que se as pessoas pararem ali para avaliar e analisar, são essas coisas que fazem o trampolim, né? Porque volta e meia você, assim, a gente vê no dia a dia, né? Você tem aquela pessoa que é extremamente capaz, mas é extremamente arrogante, né? Não consegue conversar lateralmente, ela só consegue conversar verticalmente. Enfim, o mundo dela é um egocentrismo muito forte. E além da caixa que você falou, né? Pensar além daquela tarefa, né? Então, mas é uma provocação, né? O Mário Freire falava, né? Gente, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. O que vai fazer? Aí tinha as dinâmicas e tal. Mas é um pouco isso, né? E assim, o desafio, né? Chegou um desafio, vamos ver o que é. Não dá para mim, Marcelo, isso aqui não dá, vamos reconsiderar, vamos fazer de diferente, a velocidade minha é essa. E aí, com paciência, com dedicação. A Toyota tem falado muito em disciplina, né? Antigamente era disciplina, não tinha o contexto da época, então disciplina. Aí o próprio treinador do dojo falou assim, Cláudio, pode aprender o que você quiser. Se você não tiver disciplina, você não faz nada. Exato. Você não vai para lugar. Para escovar o dente, para tomar banho, para dormir, se alimentar melhor, para trabalhar, tantas coisas. Às vezes acho que não é disciplinado. Nós somos muito disciplinados, mas quando você coloca foco, um pouco mais de disciplina, aí você vai fazer, sabe, uma faculdade, uma boa graduação, enquanto está estudando inglês, sabe? Você percebe que sua vida dá um salto de prosperidade que as pessoas lá olham e falam, deu muita sorte. A famosa cachaça que toma e o estômago que leva. Muita sorte. Mas que legal, Paulo, que bela história, que bem legado esse que você está compartilhando conosco aí. Eu sempre penso também no livro,
É uma indicação de um livro, né, para dar uma inspiração para as pessoas? O que você... Acho que tem, assim, tem vários, mas tem esse da Fórmula do Toyota, a Fórmula Inovação Toyota. É um livro de 2000 e a quarta edição dele foi 2008, quando eu dava ele, um livro que eu volto eu leio ele. Fiz parte do meu TCC, tem ele, ele é citado. É um livro muito bacana, bem atual. E tem um outro que eu ganhei no Encontro da BYD, faz pouco tempo, do pós-venda, né, da Gisele Pado, que se chama Cliente Feliz da Lu. Então é um livro muito interessante, fala da humanização do processo de atendimento, fala de comprar a briga do cliente, né, de avaliar, de entender, de escutar. Ela conta vários casos lá, ela ouviu o cliente, depois para trás, conseguiu resolver, e aí você traz o cliente para ser seu fã, né? A gente fala fã, né? A gente aposta, tá? O livro trata muito disso, né? E tem os clássicos, né? O Mindset, o meio fantástico. O Felipe me indicou, né? O Mindset, o Poder do Hábito. O Poder do Hábito, Mindset fixo. Eu falei 4 já. Crescimento já. Eu tenho bastante aqui. Que legal, Paulo. Assim, te agradecer de montão, assim, dedicar esse tempo aí para a gente, atender esse chamado aí. Eu fico feliz. Mais uma vez, te parabenizar para essa jornada aí incrível. Porque às vezes as pessoas se limitam nos recursos que estão em volta dele, você não se limitou, você foi além, né? Você pegou o que tinha e conseguiu ir além daquilo. A gente, quando para e faz essa reflexão aí, realmente grandes passos foram dados aí. Legal, Marcelo, e eu me sinto assim, muito feliz, né, como eu disse, né? E eu me considero, independente de qualquer coisa, já me considero uma pessoa que venceu. Meu pai morreu em 2021, né? Uma das últimas falas dele foi assim: poxa, mas eu não consegui dar nada para vocês, para o seu irmão. Pai, você deu tudo aquilo que eu precisava. E era essa educação de Deus. Né? Então, assim, isso para mim me emociona, né? Mas acho que esses são os verdadeiros valores, né? A gente é hoje tão irrelevante, de certa forma, analisado, né, para analisar. Mas é isso, né? Muito feliz, né, de 30 anos de grupo, o trabalho é mais 30, né? É muito gostoso. Muito bom trabalhar aqui, eu também gosto muito. Bom. Mas, Paulo, obrigado mais uma vez, tá? Maravilhoso, tá? Com você na jornada aí. Tá trabalhando junto e bater esse papo contigo aí. Legal. Muito bom. Eu que agradeço, cara. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui hoje concluindo mais essa história fantástica aí, registrando aqui com vocês, compartilhando esse caminhar aí do Paulo Feliciano, né, que muito nos inspira, tá? Agradeço a vocês aí pela audição, tá? Semana que vem tem mais um. Obrigado, pessoal. Vamos para frente aí.